aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra que fala, formando filhos vencedores para a eternidade. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 e 25, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Corinto era uma cidade das mais importantes do mundo antigo na área de esporte. Paulo usa a figura do atleta. Ele nos compara a um corredor. Paulo diz que o alvo do atleta é vencer. Cristão é um atleta cujo alvo é vencer. Os atletas numa corrida são adversários. Todos querem ganhar, mas só um ganha o troféu. Nós, cristãos, não somos adversário entre nós, mas todos nós temos um adversário em comum, que é o diabo. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. E todos nós podemos ganhar dele sim. E não seremos apenas vencedores, mas mais que vencedores. Jesus nos deixou o exemplo. Ele venceu a morte, para que hoje nós somos filhos de Deus, fôssemos vitoriosos, vivendo uma vida em abundância. Assim como Jesus passou pela cruz, morreu para alcançar a vitória, para que hoje nós fôssemos livres e vencedores, também nós que somos pais, temos que morrer pelos nossos filhos, no sentido de que temos que sacrificar o nosso tempo em ensinar, educar, disciplinar, instruir, para que nossos filhos sejam vencedores e vivam plenamente o propósito de Deus na vida dele. Como podemos formar filhos campeões, que tenham vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo? Eu quero te falar de alguns passos que vão nos ajudar nessa corrida. A primeira deles é assumir responsabilidade. Os pais são responsáveis pelo seu filho. A nossa seleção brasileira perderam e tiraram o técnico. Se o Brasil tivesse ganho, tiraria o técnico. Se nós somos o técnico dos nossos filhos, se eles não venceram, de quem é a culpa? Nossa! Muitos pais se queixam do mau comportamento dos seus filhos, como se eles nunca tivessem nenhuma responsabilidade daquela situação. Muitos filhos se desviam dos caminhos do Senhor por culpa dos pais. Se os meus filhos se desviarem do caminho do Senhor, foi culpa minha. Não é minha opinião. A Bíblia afirma isso. Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Se ensinarmos o caminho, a palavra de Deus, aos nossos filhos, eles não se desviarão. Não podemos deixar de assumir as nossas responsabilidades. 2. Disciplinar com sabedoria. Como disciplinar nossos filhos corretamente? Na aplicação da disciplina, existe 4 tipos de pais. Pais controladores. Caracteriza por chamar a atenção do filho antes de ouvir explicação. Estabelecem regras sem explicar o porquê. Define padrões para ditar como o filho deve ser. Supervaloriza a obediência. Utiliza-se de punições severas quando contrariados ou confrontados. Pai protetores. Caracterizam por não saberem o que fazer se as crianças estão tristes ou com raiva. Foge das emoções negativas, acreditando que são prejudiciais. Evitam encarar os problemas com clareza, tampando o sol com a peneira. Super protegem os filhos das emoções negativas,
sem ensiná-los como resolver problemas. Pais permissivos, na maioria das vezes, são acolhedores e procuram atender os impulsos e desejos do filho. Exigem pouca responsabilidade deles. Acostumam deixar os filhos a fazer o que quiserem. Aceitam a desobediência como algo normal. Pais educadores, caracteriza por estimular os filhos a se afirmarem, a expressarem a sua opinião com bom senso, a estarem sempre abertos para discutir regras de conduta e comportamento. Explica aos filhos o que eles não entendem. Qual tipo de pai e mãe você é? De que maneira você tem disciplinado seus filhos? Corrija a forma de discipliná-los para que você possa cultivar um relacionamento saudável com seus filhos. Terceiro, ensina a obedecer à lei do Senhor. Para formar filhos vencedores, nós devemos ensinar aos nossos filhos que as leis devem ser obedecidas. Há diversos tipos de lei: as leis físicas, as leis governamentais, leis da instituição, lei de trânsito. Mas a lei mais importante que devemos ensinar aos nossos filhos é a lei do Senhor. Se conseguimos levar os nossos filhos a obedecer às leis de Deus, as demais leis, os nossos filhos obedecerão. Se eles não obedecerem às leis de Deus, certamente não obedecerão às demais leis. O que falta em nós, pais, é realmente compreendermos a seriedade da obediência. Nossos filhos não podem ver a obediência como uma opção ou uma escolha. A opção é uma ordem dada por Deus. Você expulsaria o seu filho de casa por ele não obedecer às regras? Não, de forma alguma. Nunca faríamos isso com o nosso filho. Mas Deus expulsou Adão porque ele não obedeceu às regras que o Senhor estabeleceu no jardim do Éden. Sei que ninguém expulsaria seus filhos de casa, mas nós, pais, precisamos ver a seriedade em obedecer às leis de Deus. E os nossos filhos também precisam entender isso. Falamos muito sobre ser vencedores. Todos nós queremos ser vitoriosos, ganhar prêmios, honras, reconhecimento, ganhar um bom salário, ter um bom emprego, vencer na carreira, vencer as doenças, vencer as tentações. Tudo isso desejamos para os nossos filhos, mas há um preço a pagar que se chama obediência. Em Gênesis capítulo 18, versos 18 e 19 diz: visto que Abraão certamente vir a ser grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho escolhido, a fim de que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão, justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão, a respeito dele tem falado. Nós devemos ordenar os nossos filhos para que guardem os caminhos do Senhor, pratique a retidão e a justiça, para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas famílias. Só é possível formar filhos vencedores no caminho da obediência. Ensine o seu filho a amar a lei do Senhor. Não obriguem os seus filhos a virem à igreja. Ensine os seus filhos a amar, virem à igreja. No Salmo 19, versos 7 ao 10 diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e destilado de favos. Quarto, desenvolver relacionamentos saudáveis. Desenvolvemos relacionamentos através de conversa, do diálogo. Algumas maneiras, o poder da mesa. O momento ideal que podemos fazer isso é as refeições, quando sentamos à mesa para comer, o que eu chamo de o poder da mesa. É nos momentos da refeição que podemos conhecer melhor os nossos filhos, os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus pensamentos e medos, ter a oportunidade de ensiná-los. Segundo pesquisa, estudiosos afirmam que precisamos sentar à mesa e comer em família pelo menos 5 vezes por semana. Agenda, organize a sua semana para estar com seus filhos. Pais sentem culpados por não ter tempo com seus filhos. Para compensar a ausência, permite que os filhos façam o que querem.
Os filhos crescem sem limites, totalmente imaduros. Outro erro dos pais é priorizar a qualidade em detrimento da quantidade. Aproveite o tempo das tarefas para conversar. Temos muitas tarefas no cuidado dos nossos filhos: dar banho, dar comida, trocar roupa, levar para a escola, ajudar nas lições. Devemos aproveitar esses momentos para estar conversando e interagindo com eles. Quando os filhos se tornam adolescentes, precisamos estar atentos para essa nova fase, porque eles já não precisam de tantos cuidados. Se trocam sozinhos, vão para a escola sozinhos, fazem trabalho sozinhos. Com isso acaba distanciando naturalmente entre pais e filhos. Nesse momento, devemos criar outras maneiras de manter o relacionamento com nossos filhos. O quinto, os filhos observam e percebem que os pais ordenam, refletem nas suas ações. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra foi dirigida à igreja do Senhor, mas poderia ser aplicada dentro do lar para pais e filhos. Paulo quis dizer que ele era um exemplo de pessoa que obedecia a Deus e orientou a igreja que a seguisse. Mas será que os pais estão sendo exemplo para os filhos, mantendo a coerência, evitando o faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Exemplo, não adianta dizer para que o filho, não adianta dizer o quarto do filho está bagunçado se a sua cozinha vive bagunçada. Não adianta exigir do filho respeito ao professor se você fala mal do seu chefe em casa. Não adianta obrigar o seu filho a ler a Bíblia se você não lê. Nossos filhos nos observam a todo momento, todas as nossas atitudes e comportamento. E tenha certeza de que as nossas ações ensinam mais aos nossos filhos do que palavras. Devemos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, tudo o que ele ensinou e praticou. Para concluir, educar os filhos não é uma tarefa fácil, é um trabalho diário, é um trabalho de perseverança para treinar os nossos filhos para a vida. Muitas vezes haverá conflitos, pressões, confrontos de ideias, teremos de lidar com birras, teimosias, mas não desista dos teus filhos. Se permanecer firmes, ganharemos uma família abençoada. Aleluia! Glória a Deus! Quero orar pela sua família, para que Deus te dê sabedoria na criação dos seus filhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ajude os pais e as mães na criação dos seus filhos. Livra os seus pais da vergonha, da derrota, do fracasso. Livra os seus filhos dos vícios. Livra os seus filhos das más companhias. Que eles possam crescer nos caminhos do Senhor. Pai, dá sabedoria aos pais. Livra eles, Pai, do acomodo. Livra eles da negligência. Livra eles, ó Deus, de todo o mal. Eu oro abençoando cada família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pais conheçam a palavra de Deus e tenham filhos vencedores. Se você quer nos ajudar, investindo no nosso ministério, tem um número do Pix aí, e você pode fazer uma oferta generosa. Nós não cobramos para orar, nós não cobramos para pregar, é generosidade, é de coração. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Se você foi abençoado e quer nos abençoar, tenha liberdade e Deus vai te prosperar muitíssimo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.